Edmo, mais uma vez, meu muito obrigado pela sua colaboração espontânea e generosa para com o nosso programa, falando assuntos da sua especialidade, cardiologia e nutrologia. Hoje eu quero falar um pouquinho, porque me parece que o Conselho Federal de Medicina decidiu, agora no início desse mês, proibir a prescrição dos asteroides. É isso? É, esteroides. Asteroide está no céu. O esteroide. O que é o esteroide? Essa medida do Conselho Federal de Medicina foi proibir o que a gente chama de anabolizante ou hormônios esteroidais. É só para efeito estético. Na verdade é uma medida reguladora que eu acho que foi muito correta por parte do nosso Conselho, tendo em vista que existe automedicação relacionado a esse tipo de produto, existe o modismo, existe a influência de rede social e existe um mercado paralelo, Amaury. A gente sabe que nas academias e nos meios esportivos você consegue esses produtos de uma forma muito simples. Só que esses produtos, em função dos efeitos colaterais estarrecedores para o nosso corpo, para a nossa saúde cardiovascular, para a nossa saúde neurológica, na verdade, se você não controlar isso através de uma regulamentação, é o mínimo que tem que se fazer. Agora, é lamentável a gente saber que talvez não seja suficiente, porque é uma regulamentação que a gente fica em dúvida se vai ser corretamente cumprida. Tem muita gente que nem sabe o que vem a ser esteroide. Dá para explicar? Claro, os esteroides, eles são hormônios, muitas vezes fabricados sinteticamente. Ingeridos por homens e mulheres. Homens e mulheres, ingeridos, às vezes injetados no corpo. Eles são produtos semelhantes aos hormônios, principalmente os hormônios masculinos, a testosterona. Por quê? Porque os anabolizantes ou os esteroides, eles visam o ganho de massa muscular. Quando se usa esse hormônio de uma forma inadvertida, o objetivo é ficar mais forte. Então você quer mais musculoso, mais hipertrófico, aquela ideia daquela pessoa muito musculosa, com um corpo que não é o corpo comum. Nós temos que admitir que isso não é o mundo real. Essa beleza digital, artificial, ela não é real, precisamos tomar muito cuidado com relação a isso. Mas os homens e as mulheres, num mundo tão focado em beleza, em estética, em comparações, eles buscam esse produto, mesmo sabendo de alguns riscos, porque realmente ele pode levar a um ganho excessivo de massa muscular e perder, por outro lado, a gordura. Então você fica com um corpo, teoricamente, mais apresentável. Sim. Só que isso não quer dizer que o teu fígado esteja saudável, que o teu rim esteja saudável. Aí vem os efeitos colaterais. Aí vem os efeitos colaterais. Quais sejam, vamos relacionar, isso é importante. Claro. Porque muitos consomem isso, né? Ou quase todos nas academias do mundo inteiro. Nas academias é quase 100%, como você falou. Se você conversar com as pessoas ali no dia a dia, elas não têm assim, preocupação em admitir que já usaram ou usam em algum momento. Quais são os efeitos colaterais mais nocivos e mais perigosos? Alterações graves no fígado, podendo levar à morte por isso. Então, um câncer de fígado, por exemplo, cirrose. No coração, então, você pode ter crescimento desordenado da massa muscular do coração, promovendo arritmia, promovendo problemas de válvula, promovendo um infarto do coração. Você pode ter alterações circulatórias, o sangue fica mais grosso e isso ocasiona trombose, que é o entupimento dos vasos sanguíneos, trombose no cérebro, derrame cerebral, trombose numa perna, risco de amputação, trombose no braço, risco de amputação do braço. E pode trazer alterações estéticas que também não são agradáveis. Calvície em homens e mulheres, alteração na voz, principalmente na mulher, a gente vê aquela mulher com uma voz semelhante a uma voz masculina, crescimento de pelo nas mulheres, crescimento das mamas nos homens, a chamada ginecomastia, acnes em excesso, as espinhas aumentam porque a oleosidade da pele também aumenta. Então, os efeitos são de grande magnitude, os efeitos colaterais. Não vale a pena um músculo a mais? Não vale a pena. Agora, veja bem, se a pessoa tem uma deficiência hormonal e o médico está acompanhando, é um especialista na área, e ele entende que tem que fazer uma reposição, não para finalidade estética, mas para uma finalidade realmente de bem-estar da pessoa, de melhorar sintomas. Vamos supor, a mulher na menopausa, ela precisa de uma reposição. É um caso que você pode considerar. Um homem que tem a testosterona muito baixa e ele está com sintomas associados a isso, depressão, problemas sexuais relacionados a isso,
flacidez excessiva pode até ser considerada uma reposição sadia dos hormônios. Mas o que o conselho visa é realmente proibir esse uso exagerado. E o coração? O coração é o que eu mais temo quando se fala em anabolizante, porque eu lido com pessoas que já foram vítimas de complicações disso. A hipertrofia do músculo cardíaco, ela é tal como a hipertrofia de um bíceps. Só que o bíceps, ele fica teoricamente bonito de ser visto. O tórax, o peitoral fica bonito de ser visto. Agora, uma hipertrofia, que é o coração ficar mais musculoso do que o normal, significa que você vai predispor a pessoa a infarto, a arritmias severas e risco de morte súbita. Então eu já tive pacientes que quase morreram em função disso, quase precisaram de uma cirurgia cardíaca. Então imaginar que uma pessoa jovem, geralmente os jovens usam mais, jovens que eu digo aí de 30 a 60 anos de idade, é a faixa etária onde a gente mais vê o uso de anabolizante, homens e mulheres. E eu já me deparei com casos no consultório muito avançados. Alguns eu consegui a conscientização e evitei a cirurgia e outros, infelizmente, eu precisei até operar. Agora, o Edmo, não precisa de receita médica? Não precisa o controle, os né? Antibióticos que a gente compra nas farmácias? Em geral, as farmácias... Seria uma forma de regulação. De regular e controlar, sem dúvida. Em geral, as farmácias sérias, Amaury, elas procuram ter uma receita sim. Mesmo que seja até um médico que vá comprar para uso próprio ou para sua família, eles pedem realmente uma receita. Mas o que eu coloquei no início é que existe um mercado paralelo, que você consegue pela internet, pelos amigos, pelas academias. Então, esse mercado paralelo que é o grande perigo, porque você consegue o produto muitas vezes sem uma origem definida, você não sabe de onde que veio, e mais grave do que isso, muitas vezes são produtos de uso veterinário. Então você imagina, você usar um hormônio para tornar um cavalo mais musculoso é uma coisa. Olha o biotipo de um cavalo. Agora você usar esse mesmo hormônio num ser humano, veja o impacto que isso vai dar. Há casos assim, dispersos, inúmeros, que infelizmente a gente não tem controle sobre eles. Doutor Edmo, eu queria avisar o telespectador, queria até lhe pedir, porque muitas pessoas ligam para a gente, nos telefonam, e eu quero dizer que, vamos colocar o seu... Contato de palestras? O contato de palestra. Você está fazendo palestra sem parar também, doutor Edmo? Essa é uma outra atividade que eu tenho feito, Amaury, no sentido de transmitir a informação de saúde de forma preventiva, clara, motivacional. É um trabalho recente que eu venho fazendo. Aqui no GC, acho que a gente vai ter o telefone para divulgação. Você gosta também de fazer Gosto muito de fazer esse trabalho. Parecem coisas que te enriquecem também. Sem dúvida. A gente aprende muito com essa troca com as pessoas. Isso é muito salutar. E outra coisa, esse telefone que vocês estão vendo aí serve também, é o nosso, né? Para nos mandar sugestões de temas na área da cardiologia e da nutrologia, que o doutor Edmo, eu sei que ele está sempre muito disposto a atendê-los, não é? Sem dúvida, é muito importante que o público também nos traga suas dúvidas para a gente poder também trazer a elucidação desses temas. No outro programa você falou do câncer do intestino, que está proliferando nesse momento. Quais são as razões? Eu acho que a grande razão da proliferação do câncer de intestino no nosso meio, excetuando a questão genética, que isso é uma questão muito individual, é o erro alimentar. Erro alimentar. As pessoas não se preocupam com o impacto de uma alimentação errada para a sua saúde. Ao contrário, elas podem achar que a alimentação errada vai levar a problemas cardiovasculares pura e simplesmente. Isso é um erro. Você comendo, por exemplo, muita gordura, muito processado, muitas frituras, muitos açúcares, você aumenta substancialmente o risco de ter um câncer digestivo. Dentre os cânceres digestivos, o que mais se destaca é o câncer de intestino. Nós estamos com vários casos, a incidência no Brasil aumentou, não só no Brasil como no mundo, mas no Brasil, nesses últimos meses, foi algo que chamou muito a atenção. Obrigado, doutor Edmo. Obrigado, Amaury. Pelas suas palavras sempre elucidativas, trazendo informação para que todos vocês as adotem.